Se você é investidor de ADA Cardano, imagino que você deva estar há algum tempo no mercado, ou você começou há pouco tempo e você coloca dinheiro ali, e inclusive, geralmente os investidores de Cardano, eles tendem a ser, assim, um público muito fiel a essa moeda. E aí você pensa, pô, se eu ir acumulando Cardano, será que tem o potencial de eu chegar na minha vida dos sonhos? E vamos ser sinceros aqui, falar de sonho seria uma coisa muito abstrata, mas se eu colocar aqui o objetivo de fazer R$1 milhão, a gente consegue ser um pouco mais objetivo. Então, fica a pergunta: será que eu consigo chegar ao meu primeiro milhão com o Cardano? E, mais especificamente, quantas moedas ADA, né, que é o token da Cardano, eu preciso para chegar no meu primeiro milhão? No vídeo de hoje, eu vou responder esta pergunta. Então, se você está interessado em saber aí sobre Cardano, se ela pode te fazer chegar ao primeiro milhão e quantas seriam necessárias, então é só você ficar aqui comigo até o final desse vídeo. Mas antes do conteúdo de hoje, eu quero falar para você sobre a Phoenix App, patrocinador do vídeo de hoje. Galera, eu já falei sobre a Phoenix aqui no canal algumas vezes, eles apareceram em 3 vídeos e muitas pessoas reagiram de maneira positiva ao conteúdo. Mas algo que muitos comentaram é que o depósito mínimo, infelizmente, é muito grande, era $1.000. E a Phoenix ouviu vocês, eles abaixaram esse depósito mínimo para poder participar para míseros 100 USDC para poder ter as melhores rentabilidades possíveis. Se você ainda não conhece a Phoenix, ela é um agregador de investimentos em pool de liquidez, ou seja, por meio aí de DEX, de exchanges descentralizadas, e eles têm ali um módulo que utiliza inteligência artificial para poder fazer aí a escolha dessas pools da maneira mais eficiente de acordo com o seu perfil de risco. Eles têm 3 perfis de risco principais, que são o mais conservador, que vai te render aí uma média de 5% ao ano, uma mais um pouco moderada aí, ela vai ser mais arriscada, mas nem tanto assim, e ela vai ter uma rentabilidade de mais ou menos 12% ao ano, e a outra, que é a melhor de todas, vai te dar uma rentabilidade de 20%. E ela aí é a mais arriscada também. Eles estão ouvindo o feedback de todas as pessoas que mandaram lá no grupo do Telegram e inclusive estão desenvolvendo a sua versão web para poder funcionar só no navegador. Se você ainda não conhece, eu sugiro fortemente que você entre lá no grupo, porque você vai poder participar, dar sugestões, inclusive caso você queira participar, as próprias pessoas do projeto vão te dar o direcionamento do que fazer. O link está aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Não deixa de se inscrever. Você pode, inclusive, aí, participar de sorteios que eles estão fazendo. Mas enfim, bora pro conteúdo do vídeo. Bem, galera, eu preciso deixar claro aqui que é muito, mas muito difícil de fazer um vídeo desses, porque eu poderia tranquilamente pegar, fazer um cálculo rápido depois dessa introdução, colocar aqui e pronto, vocês, minha audiência, foram embora em 2 minutos. E você provavelmente ficaria satisfeito. Só que tem um problema muito grave, que é impossível prever o futuro. E a gente só consegue poder calcular qual é a rentabilidade desse investimento se a gente fizer uma suposição. Então, essa suposição, ela não pode ser cravada em um número em específico, porque, cara, a chance de eu acertar seria baixíssima. Mesmo tendo muita experiência no mercado e mesmo tendo aí uma experiência de acertar alguns movimentos, é praticamente impossível acertar 100% das vezes, é impossível, na verdade, acertar 100% das vezes e muito pouco provável de eu conseguir cravar o futuro certinho. Inclusive, no mundo dos analistas profissionais, o que a gente faz é pegar algumas variáveis, traçar destinos prováveis para esse ativo e então fazer alguns chutes educados. Inclusive, é por isso que quando você vê alguma pessoa tentando falar algum número no futuro, ele faz uma estimativa. Ele faz: pô, a Cardano pode chegar de tantos dólares a tantos dólares, então um valor menor ou um pouquinho maior, e aí a sua resposta vai estar dentro daquelas possibilidades. E o que eu vou fazer aqui é justamente traçar algumas possibilidades de preço da Cardano e quantas Cardanos você necessitaria aí dentro dessas possibilidades. Inclusive, vale lembrar que a Cardano, como toda moeda, ela cai dentro de algumas especificidades. Então, eu vou falar aqui de algumas variáveis e é muito importante para você poder entender o final. Porque se eu só pegasse e te contasse de maneira crua aí o que você está querendo saber, que é quantas Cardanos você precisa, você provavelmente
provavelmente ia se iludir e não ia compreender muito bem. Para a gente poder chegar nesse número de quantas hadas seriam necessárias para você poder chegar no seu primeiro milhão, primeiro a gente precisa entender se a Cardano de fato pode chegar a um patamar de te fazer milionário. Afinal de contas, não adianta nada você ficar acumulando essa moeda se seria um caminho muito mais curto você colocar em outras coisas, não é mesmo? E pra gente começar a traçar isso, é preciso elucidar aqui que a Cardano ela é um ativo correlacionado com o Bitcoin, assim como todas as outras altcoins são. E correlacionado significa basicamente que quando o Bitcoin faz um movimento para cima, a Cardano também faz um movimento para cima. Quando o Bitcoin faz um movimento para baixo, ela também faz o movimento para baixo. Então, não dá para falar aqui que a Cardano vai te fazer milionário se o Bitcoin também não te fizer. E boa surpresa para você, eu sou uma pessoa que estou otimista com o futuro do mercado cripto como um todo. Acredito que 2024 muito provavelmente vai ser um ano excelente para você investir. Então, na minha visão, isso aqui já está fora de questão. Inclusive, nós estamos em um momento do mercado cripto em que nós estamos nos preparando para um novo ciclo de alta. Ou seja, a gente está fazendo o terreno ficar pronto para a gente poder ter uma grande valorização. E os ciclos de alta do Bitcoin são marcados por aumentos muito fortes dos preços, mas esses ciclos estão evoluindo e transformando aí algumas características deles ao longo do tempo. Por exemplo, existe uma teoria muito forte de que os ciclos estão se tornando cada vez mais longos. Ciclo após ciclo, a gente tem um período maior entre o começo da baixa e o final da baixa, o começo da acumulação e o final da acumulação, e o começo do ciclo de alta para o final desse ciclo de alta. Outra teoria muito forte que está vindo hoje em dia é que esses retornos estão diminuindo. E sabe por que eles estão diminuindo? Porque o seu retorno em cima de uma moeda, ou seja, se você tem um Bitcoin ou então se você tem uma Cardano, quanto mais dinheiro é colocado ali, mais você ganha dinheiro em cima do tanto que ele se multiplicou. Ou seja, se o valor de mercado total da Cardano, por exemplo, era de 100 milhões de dólares, se ela chega a 200 milhões no valor total, você duplicou o seu investimento. Agora, a Cardano ela não está mais nesse patamar, ela já está na casa dos bilhões de dólares, mais de dezena de bilhão inclusive. Ou seja, receber esses mesmos 100 milhões de dólares não vai fazer com que a moeda se multiplique duas vezes. Inclusive vai dar uma alta muito leve, uns 5% no máximo. Não vou nem fazer o cálculo aqui, mas o grande ponto é que não vai ser um movimento forte. E isso acontece com o mercado como um todo. No último ciclo de alta, o Bitcoin chegou a mais de $1 trilhão. E o mercado como um todo quase chegou na casa dos 3 trilhões. Então, muita coisa mesmo. O que significa que, para que a gente tivesse um retorno de 100%, ou então 200%, a gente teria que ter mais $1 trilhão, mais 2 trilhões de dólares, e esse dinheiro não vem com tranquilidade. O que significa que, e outra coisa que vem acontecendo aí, que é um ponto chave para a gente poder traçar quanto que vai ser o retorno que a Cardano vai dar pra gente, é a fatia de mercado que ela e que o Bitcoin ocupam. Essa fatia de mercado no mercado cripto é conhecida como dominância do Bitcoin, e ela significa quanto da porcentagem do valor total do mercado cripto inteiro está só em Bitcoin. Originalmente, quando o mercado estava começando, ele era 100% Bitcoin, você tinha Bitcoin, e depois foram surgindo algumas altcoins. E, curiosamente, ao longo dos ciclos, essa dominância foi diminuindo. Teve um tempo muito grande que o Bitcoin ocupava 70% do mercado. Depois, isso passou ali para a casa dos 50%. Inclusive, atualmente, ele está mais ou menos nessa casa entre 50% e 30%, dependendo. E a minha teoria é que no próximo ciclo de alta a gente vai ter uma diminuição da dominância do Bitcoin novamente. O que significa que, por mais que o valor total do mercado irá aumentar, as altcoins irão se valorizar a um ritmo bem maior do que o Bitcoin. O que significa que a gente vai ter mais espaço para moedas como Cardano crescerem. Aí, eu preciso admitir uma coisinha para você.
Lembra disso que eu acabei de falar? Que a capitalização de mercado do projeto, ou seja, o valor total que está investido naquele projeto, ele vai determinar quais são os retornos percentuais daquilo. A Cardano hoje em dia é um dos maiores projetos que a gente tem no mercado, inclusive é um dos 10 maiores. Durante um período muito longo de tempo, ela foi o terceiro maior. E o grande objetivo dela é superar a Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda. No cenário mais positivo do mundo, ela vai ganhar alguns bilhões de dólares em capitalização de mercado e se tornar ou o terceiro ou o segundo lugar nessa lista das maiores criptomoedas. Ou seja, é necessário uma quantidade muito maior de dinheiro para poder mover a Cardano do que era um tempo atrás. Inclusive, acredito eu que a possibilidade de retornos não é tão alta assim. Ela ainda é muito boa e principalmente para o longo prazo. Mas, no caso de você pensar em, quantas criptomoedas eu deveria para poder chegar no meu primeiro milhão? Talvez você poderia estar olhando em alguns ativos diferentes. A Cardano não é a melhor criptomoeda para dar uma grande tacada e ganhar muito dinheiro. Inclusive, eu preciso dizer que para você poder fazer uma tacada assim, para você poder chegar ao seu primeiro milhão em 1, 2 anos, seria necessário colocar dinheiro em alguns projetos bem menores, que aí sim, quando eles colocam um pouquinho de dinheiro ali, quando algumas pessoas começam a investir, o preço dele dispara para cima e você ganha muito dinheiro. E para ser sincero, não é fácil de você encontrar esses projetos, porque ao mesmo tempo que eles são bem mais rentáveis, eles também são muito mais arriscados. E honestamente, eu não sinto que seria uma boa ideia eu falar ele aqui no YouTube, porque aí muita gente investiria de qualquer jeito e é necessário uma estratégia para poder colocar isso. Por mais que essas outras criptomoedas tenham um potencial muito grande, elas sejam muito interessantes, eu não vou fugir do tópico do vídeo, porque o tópico é sobre a Cardano. Inclusive, investir em Cardano tem alguns pontos muito mais interessantes do que essas outras criptomoedas, por mais que elas também sejam muito boas, que é a segurança dela. Então, para você poder colocar dinheiro aos poucos, inclusive fazer stake para poder receber aí uma recompensa maior ao longo do tempo, isso aí é muito melhor. Então, para você poder fazer um pé de meia um pouco mais seguro, esse tipo de moeda é melhor. As moedas que eu acabei de citar são mais uma aposta de curto prazo que vão te fazer ganhar uma grande quantidade de dinheiro. E o que vai determinar se a Cardano vai ser uma possibilidade muito boa para você ganhar dinheiro ou não, na minha visão hoje, é a competição com outras moedas semelhantes. Veja bem, a Cardano ela é uma criptomoeda que tem uma blockchain de primeira camada. Nessa blockchain, a gente tem a capacidade de processar contratos inteligentes. E esses contratos inteligentes são uma espécie de programação dentro de blockchain, ou seja, você consegue criar ali alguns verdadeiros programas utilizando blockchain. Então você faz um programa descentralizado que funciona ali de maneira imutável e tem muitas características boas. Isso, inclusive, na minha visão, é uma revolução enorme. A grande questão é que essa revolução já está acontecendo tem mais de 8 anos, com a Ethereum, que foi fundada lá para 2015. Então, a gente já tem smart contracts há bastante tempo. O que a gente tem são vários competidores da Ethereum que querem ganhar espaço de mercado e a Cardano é uma delas. Mas existem várias outras que têm uma proposta muito parecida, como por exemplo Polkadot, Solana, Aptos, Phantom, Harmony, Avalanche e entre outras. Eu poderia ficar citando aqui até amanhã algumas moedas que tentam aí ser Ethereum Killers, como a Cardano há pouco tempo atrás, inclusive fazia marketing de que ela era a matadora de Ethereum, sendo que isso acabou não acontecendo. E a Cardano ela de fato é muito interessante, mas essas outras moedas, elas são exatamente aquele caso que eu acabei de comentar. A maioria delas é menor do que a Cardano e tem um potencial muito maior de retorno, porque elas precisam de uma quantidade menor de dinheiro ali para elas duplicarem, triplicarem de preço. Inclusive, existe uma narrativa muito forte de que a Cardano não entrega o que ela necessitava, de que ela é muito complicada. Inclusive, existe o maior problema de todos, na minha visão, que é o appeal para desenvolvedores. Como uma pessoa que está no mercado há algum tempo, eu já tive a oportunidade de conhecer alguns desenvolvedores dentro do mercado cripto e é um consenso entre praticamente todo mundo que o ideal hoje em dia para você ser um programador dentro do mercado cripto é você entender Solidity, que é a linguagem
linguagem de programação da Ethereum. Inclusive, existem outras linguagens de programação que também são um campo de interesse de desenvolvedores que já estão há algum tempo no mercado, mas o consenso é sempre que você precisa começar pelo ecossistema da Ethereum, fazer alguma carreirinha ali e depois ir trocando para projetos. E adivinha, o grande ponto aqui é que a maioria das pessoas, quando termina aí, ou então quando se interessa em programar em outras coisas, vai programar para blockchains como a Solana, como Aptos, como Polygon. Elas não estão interessadas em ir para Cardano, porque na visão dos desenvolvedores, Cardano é um projeto muito bom, mas ao mesmo tempo ele é muito difícil de você poder criar alguma coisa ali. E por mais que possa parecer um assunto paralelo que eu estou falando aqui, isso é muito importante, porque não tem como o projeto crescer de verdade, inclusive conseguir continuar dominando o mercado, se ele tem um número muito maior de pessoas que estão construindo coisas úteis e interessantes em outros projetos. Ou seja, a chance dessas outras moedas roubarem espaço da Cardano também existe, e ela é muito mais alta do que você pode pensar. E por que eu estou falando isso aqui? Porque geralmente a gente fala aí do preço da Cardano para o longo prazo, as pessoas pensam, pô, a Cardano vai só subir, ela vai ser sempre uma das maiores, mas existe muito bem a possibilidade dela perder espaço, e você ignorar isso como investidor é ignorar a possibilidade de você estar deixando dinheiro na mesa. Existe a necessidade de você fazer uma análise séria, tá bom? E aí, isso pra mim, ela gera 3 resultados óbvios, que é aquilo lá, ou vai subir, ou vai cair, ou vai continuar na mesa. E é basicamente isso, porque ela tem um objetivo dela, que é superar a Ethereum, se tornar aí o computador do mercado cripto, o hub que vai processar tudo quanto é informação e que vai ter tudo quanto é a solução. E a Cardano, ela de fato desenvolve muitas coisas muito interessantes, e eu consigo imaginar, talvez num futuro um pouco mais distante, a possibilidade disso acontecer, mas hoje em dia eu acho isso muito pouco provável. Então eu vou colocar aqui só porque é o grande sonho da Cardano, mas eu preciso avisar que esse cenário excelente não é, na minha visão, que vai acontecer. Existe possibilidade dela ter um desempenho ok e continuar fazendo o que a maioria das pessoas acha que ela vai fazer, que é se manter aí como uma das maiores, desafiar a BNB, que é uma competidora muito forte dela, e ficar ali entre terceiro e quarto lugar em termos de capitalização de mercado. E existe uma chance também que é tão igualmente provável quanto a chance dela ter um desempenho ok, que é dela perder espaço para outras criptomoedas. E isso não é tão difícil de acontecer, porque já aconteceu. A Solana, durante o último mercado de alta, ela superou sim a relevância da Cardano. E a Solana, ela está sendo atacada aí por uma competidora muito forte dela, que é a Aptos. Então existe uma possibilidade dessa Aptos poder superar. Existe a possibilidade da Solana voltar a ser muito relevante e conseguir. A Polkadot também não está atrás, ela é muito relevante também. A competição da Cardano é muito forte, tão forte quanto a Cardano é competição para Ethereum. Ou seja, a gente precisa idealizar tanto o cenário ruim quanto o cenário bom. E eu também preciso te lembrar que, independente do cenário ser bom, ser ruim, ou então ser muito bom, você sempre vai ter um desempenho melhor se você fazer staking das suas moedas, porque o staking, ele permite que você tenha uma rentabilidade a mais, que no caso da Cardano é entre 4% a 5% ao ano. E por mais que isso não seja tanta coisa, a gente tem que ter a noção também que a nossa própria Cardano, as nossas próprias ADAs, elas também vão subir, então a gente vai ter uma rentabilidade de 5% em cima de um outro retorno que também tende a ser muito alto. Só que eu também não vou incluir aí quantas Cardanos você precisaria ter se você estivesse fazendo staking, porque senão esse vídeo ficaria gigante, né? Vamos ser sinceros, esse vídeo já está aqui na gravação com mais de 20 minutos, então eu também não vou ser chato aí. Mas se vocês tiverem interesse, eu posso fazer outro vídeo falando sobre staking. E bem, pra gente poder concluir aqui, eu poder te liberar e eu poder dar a resposta que você está esperando esse tempo
todo, a gente precisa falar sobre oferta da Cardano. Por quê? O preço unitário de uma moeda de Cardano, ela vai ser o valor de mercado que a Cardano vai conseguir arrecadar, dividido pela oferta dela. E atualmente, a Cardano está com uma oferta de 34.865.581.797 ADAs. E, utilizando essa inflação de 4 a 5% ao ano, é esperado que no próximo mercado de alta, que na minha visão vai ser em 2025, ela tenha cerca de 38 bilhões de ADAs. E os 3 cenários que eu desenhei, eles vão depender da capitalização de mercado do Bitcoin e das outras moedas. Ou seja, quanto da dominância vai ser de Cardano. E no cenário que a Cardano deseja, que é o sonho molhado dela superar a Ethereum, ela teria, na minha visão, cerca de 18% de dominância do mercado. O que significa que a capitalização de mercado, num cenário desses, seria de cerca de 1,5 trilhões de dólares. E isso daria cerca de R$170 de valor unitário, ou então 33 dólares. A gente sempre fala em dólar no termo aí do mercado cripto, mas eu sei que muitos de vocês não são tão nerdola quanto eu assim, então vamos falar para todo mundo entender, 33 dólares ou cerca de R$170. Agora, no cenário mais provável, na minha visão, dela ocupar o terceiro lugar no mercado de criptomoedas, ela poderia ter aí uma dominância muito otimista também de 9% da Cardano. Isso aqui eu estou falando num mercado de alta e num cenário que as altcoins têm aí uma dominância muito maior do mercado do que o próprio Bitcoin, tá? Então, nesse caso, com 9% da dominância do mercado que já vai ter se valorizado, a Cardano teria uma capitalização de mercado de 750 bilhões de dólares. E isso, dividido pela oferta que eu falei, daria um valor unitário de 16 dólares e meio, ou então, falando em reais, 84 reais. Mas isso aí, esses dois cenários seriam um caso em que a Cardano é protagonista do mercado, uma das maiores, e no cenário ruim para Cardano, em que ela seria ultrapassada por outras moedas, eu consegui enxergar ela tendo uma dominância de cerca de 0,5%, ou seja, 0,5% de dominância do mercado todo, o que daria uma capitalização de mercado de 41,67 bilhões de dólares para a Cardano. Isso aí ainda é uma valorização muito boa do que ela está agora, que ela está na casa dos 30 centavos, mais ou menos. Eu até vou olhar aqui, ó, ela está 37 centavos com uma capitalização de mercado de 13 bilhões de dólares. Num cenário pessimista, que na minha visão é um dos piores que a Cardano pode chegar, porque por mais que ela possa perder espaço, eu duvido que ela ia ser zerada. Ela continuaria sendo relevante. Isso aqui ainda é um patamar de preços muito grande, tá? Ela teria cerca de 41,67 bilhões de valor de mercado, o que daria um valor unitário de 1,1 dólar, ou seja, 1 dólar e 10 centavos, ou então cerca de R$ 5,50. Isso aí é menos do que a alta histórica, mas cabe lembrar que na época da última alta histórica a gente tinha uma oferta muito menor de ADAs, né? Em termos de capitalização de mercado, ela tinha 94,74 bilhões de dólares. Então, para ser sincero, eu tô dando um range aqui, né? Que a Cardano pode ir entre os seus R$ 5,50 ou até 170 no cenário mais otimista, mas pessoalmente eu desconsidero esse cenário mais otimista e eu digo aqui que, na minha visão, a Cardano pode ter entre 5,50 e 6 reais até os seus R$ 84 mais ou menos, que é um range menor, mas ainda assim é muito grande. Isso aqui eu peguei o cenário mais pessimista possível. Existe tranquilamente a possibilidade dela retestar a sua alta histórica e chegar para isso aí mesmo, ficar lá na casa dos 88, 90 bilhões de dólares em questão de capitalização de mercado, com um valor unitário de cerca de 10 reais, 11, 12, talvez. E aí, isso aqui eu tô falando de valor. E pra gente poder fazer saber quantas moedas você precisaria é muito fácil, né? A única coisa que a gente precisa é pegar um valor e dividir pelo outro. E no cenário mais otimista, você vai precisar
para você poder chegar no seu primeiro milhão em reais de cerca de 181.819 ADAs ou 334.849 reais de investimento. O que pode parecer muita coisa, mas para pensar, cara, você vai triplicar o tanto de dinheiro que você tem. E para quem tem o equivalente para você comprar um apartamentozinho e do nada você compra uma puta de uma casa de 2 andares, já não é ruim, né? Agora, um cenário mais otimista, que é aquele que eu comentei, você vai precisar de 11.905 ADAs, ou cerca de 22 mil reais de investimento. Aqui a gente já está falando de uma valorização muito mais substancial. Claro, existe o meio termo, existe a possibilidade de você conseguir fazer o que você deseja com 90 mil ADAs, com cerca de 100 mil, o que é menos do que as 181 mil, e também não é tão otimista assim. Agora, no cenário completamente biluteteiro das ideias que ela superar, a Ethereum você precisaria de cerca de 6 mil ADAs, ou mais ou menos 12, 11 mil reais de investimento. Que existe alguma possibilidade? Existe, mas na minha visão como investidor, como analista do mercado cripto, eu não vejo essa história, esse cenário acontecendo da Cardano conseguir superar a Ethereum hoje em dia. Eu já acreditei que isso poderia acontecer, mas hoje eu acho extremamente improvável. Eu tô nessa aí de achar que muito provavelmente ela vai ter um bom desempenho, mas eu ao mesmo tempo não considero que ela vai continuar sendo a maior criptomoeda do mundo, e eu não apostaria nisso. Ou seja, eu aposto pensando que ela pode ter um desempenho ok e torcendo para ela superar as minhas expectativas. Eu faço isso com toda criptomoeda. Pode ser que você tenha pensado, pô, Arthur, você já falou tão bem de Cardano aqui no canal, você já fez tantos vídeos com olhos brilhando falando sobre Cardano, e de fato, eu sou, cara, quase fã da Cardano, eu acho muito legal o projeto. Mas hoje em dia eu tô bem mais maduro quando a gente fala de altcoins e bem mais desiludido. Então eu preciso dizer para você que por mais que seja um bom investimento, a gente sempre precisa pensar no lado ruim. O investidor ele tem que se preparar para o pior e torcer para o melhor. Porque a gente está colocando nossa pele em risco, a gente está colocando o nosso dinheiro, e você não pode correr a chance de perder a sua grana, mesmo que você esteja fazendo uma aposta e que você seja uma pessoa mais tolerante ao risco. E por mais que eu tenha dito esses valores aqui, para você poder fazer com staking, esses valores seriam bem menores. Você provavelmente precisaria de uma quantidade muito menor de dinheiro para investir. E, é claro, eu sei que mesmo no cenário mais pessimista, de que você precisaria de cerca de 340 mil reais, você, na maioria das vezes, você não vai ter esses 340 mil reais para colocar no mercado, e tá tudo bem. O ideal é você fazendo o passo a passo e fazendo um aporte aos poucos e construindo isso, fazendo uma rentabilidade um pouco melhor por meio de staking. Se você tiver interesse, eu posso fazer outro vídeo falando sobre isso, mas eu preciso deixar bem claro, se você estiver pensando em fazer esse caminho de ir seguindo aos poucos e fazendo staking, que você precisa de uma carteira não custodial, e ela costuma ser uma hot wallet para você poder fazer o seu staking. E se você ainda não conhece quais são as melhores carteiras para você poder fazer isso, é só você clicar nesse vídeo aqui. Você vai descobrir quais são as melhores carteiras para poder guardar as suas criptomoedas de maneira segura e muito boa aí pela internet, 100% gratuita.